Olá, meus amigos e minhas amigas. Nós estamos de volta com mais uma mensagem que eu espero que possa fazer a diferença na sua vida, porque fez na minha e da minha família também. Mas antes de nós iniciarmos, eu gostaria que vocês dessem um like e que também passasse essa mensagem para frente. Quanto mais pessoas conhecer a mensagem, mais elas vão se libertar do erro e possam se entregar a vida deles a Cristo Jesus. Hoje eu vou falar do Velho Testamento, um episódio maravilhoso, um episódio que também mexeu muito comigo. Está em 2 Reis, no capítulo 5. Então, no 2 Reis, capítulo 5, começa assim: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói, valoroso, porém leproso. Nós vamos parar aqui por enquanto, para a gente analisar esse primeiro versículo. Nós estamos falando de um homem valoroso, valente, vencedor e famoso. Naamã deveria ter uma moral incrível na sua terra. Quando ele passava pelas ruas, os seus amigos, os seus desconhecidos, as pessoas que cruzavam com ele deveriam bater palma para ele, deveriam agradecer por ser um homem valente e conquistar tantas e tantas guerras e vitórias para o seu povo. Porém, o versículo termina com uma frase muito complicada. Porém, ele era leproso. Vocês já repararam que nesse mundo, muitas vezes as coisas estão correndo bem no nosso comércio, de repente o estudante está correndo bem nas suas notas e de repente as coisas começam a dar para trás. De repente a pessoa recebe um telefonema do seu médico particular, não te dando uma notícia boa, pelo contrário, uma notícia muito complicada. Assim era Naamã. Meus queridos, a lepra naquele tempo não havia cura. E o problema dessa doença é que era contagiosa. Então a vida de Naamã era complicadíssimo em matéria de relação com a sua família e com seus amigos também. Ele não poderia abraçar sua esposa, ele não poderia abraçar seus filhos, porque, como repito, era uma doença contagiosa. Acredito até que Naamã nem almoçava junto com a sua família. Ele não poderia abraçar a sua mãe, seu pai, conviver com seus amigos normalmente. E o pior, Naamã sabia que cada dia que passava, a morte estava próxima. Era uma doença e é uma doença horrível, complicada. Mas no verso 2 entra uma personagem muito interessante. E fala assim no verso 2 e 3. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse a essa sua senhora: Antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Pronto, nós vemos agora uma personagem que a Bíblia não menciona o nome dela, mas mostra que era uma jovenzinha. Agora, nós vamos reparar o exemplo que essa jovem deu, a fé forte que essa jovem passa para Naamã e para sua esposa também. Essa jovem, logicamente, ela foi presa e foi levada como o quê? Como escrava para a terra de Naamã, para a cidade de Naamã, para a casa de Naamã, não é verdade? Qual seria o seu pensamento nesse momento, sabendo que Naamã era leproso? O que você faria? Será que você vibraria? Poxa, esse general foi na minha terra, arrebentou com a minha terra toda, fez com que a gente ficasse escravo, não sei se a mamãe e o papai dela estava vivo ou não, eu sei que ela poderia ter perdido a esperança até de regressar à sua terra, à sua escolinha. Nem sei se ele destruiu tudo isso. Eu sei uma coisa, que o amor falou mais alto, que ela fez a diferença. E por que ela fez a diferença? Nós temos que pesquisar isso, porque ela conhecia Jesus, meus queridos. E é importante nós compreendermos isso. Ela perdoou Naamã sem Naamã pedir perdão a ela. E ela não poderia esconder a verdade só para ela de forma nenhuma. E Mateus fala: recebei de graça e dai de graça. Então ela deixou o rancor para fora. Meus queridos, quando a gente recebe Jesus, o velho homem, os pensamentos maus, malignos, invejosos, têm que ser enterrados também.
E essa jovem não viu só o que ela passou, ela viu que ela poderia ajudar o seu próximo. E ela também deu um testemunho. Aí é o que eu quero chegar, num ponto muito importante dessa jovem. Quando Jesus fala lá em Marcos capítulo 16, verso 15 e 16, ide pregar o evangelho, foi isso que ela fez. Ela mostrou o caminho, ela mostrou Jesus que cura, ela mostrou a solução para Naamã, que de repente deve ter rodeado muitos e muitos lugares atrás de um médico, através de um remédio que solucionasse o seu problema da lepra, e ele não conseguia. E o testemunho dela foi tão forte, tão forte, tão forte, que a sua senhora acreditou e passou para Naamã. E Naamã também acreditou. E agora vamos ver no verso 4 e 5, fala assim: então Naamã notificou o seu senhor, dizendo, assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria, vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou a sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro, 10 mudas de roupas. Verso 6. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo em chegando a ti essa carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que cures da sua lepra. Verso 7. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, sou eu Deus? Para matar ou para vivificar, para que envie a mim um homem, para que eu cure de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busco ocasião contra mim. Meus queridos, deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Quem mais tinha conhecimento? O rei de Israel ou aquela serva, aquela jovem que foi levada de Israel para trabalhar na casa de Naamã? Logicamente que o rei era o principal líder do seu país. Ele também devia dar o exemplo de fé e de espiritualidade. E o que ele faz? Ele esquece até que havia ali um profeta que podia solucionar através do poder de Deus o problema de Naamã. Ele rasga suas vestes em desespero. O que você está fazendo com a palavra de Deus? O que eu estou fazendo com a palavra de Deus quando as pessoas vêm me perguntar que solução? Qual é a solução dos seus problemas? A solução é Jesus. Ela apontou bem aonde estava a solução, mas o rei já foi desanimando Naamã. Mas aí aparece um outro personagem ainda bem. No verso 8, sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Agora o rei leva um puxão de orelha. Muitas vezes devemos levar esse puxão de orelha quando falta-nos a fé. Eliseu, mas que negócio é esse que você está desesperado? Eu não resido aqui em Israel? O nosso Deus não é o Todo-Poderoso? Traga Naamã aqui, que ele vai ver o poder de Deus. E no verso 9 fala assim, e veio, pois, Naamã com seus cavalos, com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Você já imaginou se eu tivesse com essa doença, ou você tivesse com essa doença, e Eliseu falasse isso comigo ou com você? O que nós faríamos? Sabe o que eu faria? Desceria do cavalo e rapidamente dava 7 mergulhos no Jordão. Será que Naamã fez isso? Será que realmente o problema de Naamã só era a lepra? Lembra, Deus lê os nossos pensamentos e também sabe o que passa nos nossos corações. Aí ele vai falar no verso 11 assim, porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor teu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. 12. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Sabe, nós vemos aqui uma coisa muito interessante. Naamã, de repente, pelas conquistas, pelo o reconhecimento da sua pátria, o respeito de outras nações, ele se tornou um homem vaidoso. Ele achava que ele era o Todo-Poderoso. Então ele achava que o profeta ia aparecer, ia se ajoelhar na sua frente, ia fazer todo um ritual
porque ele é o homem mais importante que aparecer ali na frente do profeta. Pois é, Eliseu nem teve contato com ele visual. E eu acredito que o profeta fez isso, mostrando Naamã que a cura não vinha dele, mas sim de Deus. A cura também não vinha das águas do Jordão. Era verdade que, de repente, os rios da Síria eram mais limpos do que de Israel. De repente, sim, mas a cura não viria dessas águas. E através do seu orgulho, da sua vaidade, ele ia perder essa cura. Meus queridos, muitas vezes somos vaidosos. Muitos e muitos deixam de receber a mensagem pela sua vaidade, pelo seu orgulho. Não podemos ser assim. Agora, no verso 13, entra outros amigos de Naamã que também não vêm mencionados os nomes deles na Bíblia. E fala assim: então chegaram a eles aos seus servos, e lhe falaram, e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo ele, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou-se como carne de um menino, e ficou purificado. Olha, os amigos de Naamã, que eram seus soldados, também não vem mencionado o nome deles aqui na Bíblia. Mas parece muito com o testemunho daquela jovem, daquela menina lá, serva de Naamã. Foi com convicção, mas eu acho muito interessante como eles abordaram o seu general, o seu chefe, meu pai, com carinho. Naamã indignado, raivoso, chateado, decepcionado, e eles vão lá dar um abraço. Isso é um exemplo muito grande para mim, para você, para minha família, para a sua família. Se eu estou falando com alguém que tem um problema gravíssimo, se eu estou falando com alguém que foi ofendido pelaquela pessoa que ama, se eu estou falando para alguém que já foi até criticado dentro da igreja, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, meus queridas amigas, devemos olhar para Jesus. É Jesus que nos cura, é Jesus que nos abraça. E serve de um exemplo seguinte: quando alguém chegar a nós com alguma dificuldade, algum erro, não devemos ainda bater na cabeça dele. Não devemos ainda desmoralizá-lo mais do que ele está desmoralizado. E sim mostrar o caminho, a verdade e a vida. E sim mostrar o Jesus que ama. E foi isso que esses soldados fizeram. E falaram com uma convicção tão grande, com um carinho tão profundo, que Naamã acreditou. Agora vamos até o Rio Jordão. Imagina Naamã entrando no Rio Jordão. Dá o primeiro mergulho, continua leproso. Dá o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e continua leproso. Será que você daria o sétimo? Será que o inimigo ali não tentou a ele falar: mas você acha, Naamã, que você mergulhando nesse rio, você vai ser salvo? Olha quantas dúvidas que o inimigo nos dá. Mas Naamã não teve dúvida. Naamã mergulhou na sétima, e na sétima deve ter explodido de alegria. Este homem deve ter visto a sua pele e ficou como de menino. Ai, que alegria quando a gente encontra Jesus. Ele modifica não só nosso corpo fisicamente, mas espiritualmente também. Eu gostaria que vocês também retornassem com Naamã. Imagina, ele veio triste, desesperado, ele veio confiante, mas ele sabia que era uma coisa difícil de ser curada. Mas a sua volta, quando ele volta para sua pátria, ele volta feliz, contente, louvando a Deus, é ou não é? Imagina quando ele chega na rua da sua casa, que ele vê os seus amigos, que ele vê os seus familiares, vê os seus filhos, sua esposa. Quantos anos que ele não dava um abraço forte neles? Quantos anos que ele não almoçava junto com eles? Naamã agora é um novo homem. Aí vemos o seguinte, vemos o batismo de Naamã. O batismo que faz com que o velho homem possa ser sepultado. Mas o próximo vídeo que eu fizer, nós vamos falar sobre essa cerimônia maravilhosa. Essa cerimônia que enterra o velho homem, mas que nasce uma nova criatura em Cristo Jesus. Foi isso que aconteceu com Naamã. E isso pode acontecer com você, meu querido. Pode acontecer comigo e minha família todos os dias. Por isso que Jesus fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Obrigado mais uma vez a Deus por a gente ter todos esses exemplos, seja da jovenzinha, seja do próprio Naamã, seja de Eliseu, seja dos soldados, que isso possa contribuir para que possamos estar firme no caminho do Senhor. Vemos aqui
uma mensagem muito importante que Naamã passa para nós. Deus mostrou a ele o seguinte, que ele tinha que mergulhar 7 vezes. Eu tiro essa lição pelas nossas orações. Muitas vezes oramos e Deus responde logo. Muitas vezes Deus demora 2 dias, 3 dias, 4 dias, meses, anos, mas Deus responde. Porque o mesmo Deus que curou Naamã é o mesmo Deus que vai te curar, que vai te ajudar, como também a mim também. Deus é fiel. Em Jeremias capítulo 33, 3, ele fala, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Ele nos propõe, ele nos incentiva a clamar a ele, porque ele é fiel em nos responder. Mas sabe um ato que Naamã também me deixa muito maravilhado? É que no verso 15 fala assim, então voltou ao homem de Deus e ele toda a sua comitiva, e chegando pôs-se diante dele disse, eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão Israel. Agora, pois, peço-vos que aceite uma bênção do seu servo. Verso 16. Porém, ele disse, vive o Senhor em cuja presença estou, que não aceitarei. E estou com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Olha que coisa bonita. Naamã recebe uma bênção, e ele poderia ter ficado tão empolgado e tão maravilhado, que ele, de repente ele ia embora para Síria e esquecesse do profeta. Esquecesse que Deus, através do profeta, providenciou essa cura para ele. Quantas vezes acontece isso? De Deus nos abrir o mar vermelho, de Deus nos dar bênção e misericórdia, e a gente ficar tão feliz e esquecer de retornar e agradecer ao nosso Senhor. A oração tem valor? Tem. Ela tem poder? Tem. Mas a oração de agradecimento é fabulosa. Devemos agradecer a Deus pelos milagres, pela segurança, pela verdade, por tudo que Ele nos traz de bom. Meus queridos, eu espero que vocês tenham compreendido essa história. Nós temos um encontro marcado com Jesus quando Ele voltar, mas também eu tenho um encontro marcado qualquer dia desse para uma outra mensagem. Eu peço uma coisa a vocês, compartilhe a mensagem com seu amigo, com seu colega de trabalho, com aquele que você de repente conheceu hoje e que essa mensagem possa trazer viva esperança a todos nós. Um forte abraço.